parte, doutrina da teologia da salvação, não sei se é esse termo, que eu não sou teóloga, tá, gente? Sobre teologia da salvação. Calvinismo, o que quer dizer uma pessoa ser calvinista? Como assim? Calvinista, qual a diferença? Um resuminho de uma pessoa ser arminiana, uma pessoa ser calvinista, só para a gente entender, pastor, por favor. Irmã Silvana, esse assunto é um assunto de mais de 400 anos. Nós não teremos condições de resolvê-lo aqui em poucos minutos. Eu apenas vou dar pinceladas muito rápidas. E, geralmente, o que aparece aí na internet, de ambos os lados, calvinismo e arminianismo, o que aparece aí é discussão em cima de espantalhos e não em cima, digamos, daquilo que, de fato, se conhece como calvinismo ou daquilo que se conhece como arminianismo. Mas, em linhas gerais, primeiro, esses termos surgiram lá atrás, em tempos idos, como uma forma de hostilização, ou seja, um grupo hostilizando o outro, usando esses termos como apelido para hostilizar. Posteriormente, claro, com o tempo acabou se tornando nomenclaturas para identificar ambos os grupos, mas é só para a gente entender as origens, correto? E quais são as diferenças? Eu diria que as diferenças, até o pastor Silas Daniel escreveu um livro sobre isso, não é? A questão da mecânica ou do mecanismo da salvação. As diferenças são sutis em relação àquilo que chamamos de mecanismos da salvação. Por exemplo, a fé reformada, eu prefiro usar essa expressão, né, porque a fé reformada surge com a reforma. E ela se mantém ao longo dos anos. E a fé reformada acredita na depravação total, acredita na salvação incondicional, acredita na expiação limitada, acredita na perseverança dos santos. São pontos chaves da fé reformada. Já quando olhamos para o arminianismo também crê na depravação total. O arminianismo já não crê na salvação incondicional. Para o arminiano, a salvação é condicional, enquanto para a fé reformada, a salvação é monergista, é um ato de Deus. No arminianismo, a salvação é sinergista, ou seja, depende da cooperação humana. O arminianismo crê também na expiação ilimitada, ou seja, é para todos os homens, indistintamente. O arminianismo também não crê, e aí eu tenho que fazer uma ressalva, porque tem os arminianos de 4 pontos, o arminianismo também não crê na perseverança dos santos. Em outras palavras, o arminiano crê que o cristão pode perder a salvação. Mas não são todos os arminianos. Há os arminianos de 4 pontos, inclusive a Igreja Batista. Quando eu me refiro à Igreja Batista, eu me refiro à Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, arminianos de 4 pontos, mas creem na perseverança dos santos. Então, já falando das duas escolas, essas são as diferenças básicas e que, se nós queremos ser honestos biblicamente, honestos intelectualmente, isso não se constitui em heresia, em nenhum dos lados. Digamos que sejam visões distintas, mas que não afetam o cerne da soteriologia, não afetam o cerne da salvação, porque ambos os segmentos creem basicamente que a salvação depende exclusivamente da obra de Cristo realizada no Calvário. Uma obra completa, perfeita, eficiente, eficaz e sem necessidade de qualquer outro adendo. Então, aí está basicamente, claro, como eu disse, uma discussão de 400 anos. Então, eu estou resumindo aqui, em poucas palavras,
o que pensam as duas principais correntes do protestantismo, da fé cristã evangélica. Muito bem, ó. Então agora eu vou fazer a pergunta do Proclamação da Palavra, é um canal, né? O senhor, sendo um calvinista, como está a aceitação do calvinismo nas Assembleias de Deus? E como um simpatizante da teologia calvinista pode exercer seu ministério se mantendo pentecostal nas Assembleias de Deus? Bem, vamos primeiro corrigir algumas coisas. Eu não me considero calvinista. Eu tenho, digamos, minhas convicções em relação à soteriologia reformada. E se quem tem convicções na soteriologia reformada não pode ser pentecostal, me escutem, por favor. Também quem tem convicções arminianas não pode ser pentecostal. E aí é claro que eu estou criando um nó na sua cabeça. Mas eu vou explicar o nó, vou desatar o nó. E alguns, inclusive, incham o peito para dizer, não, eu sou arminiano clássico. Se é clássico, pior ainda. Por quê? Porque o arminianismo, claro, crê na soteriologia sinergista, ou seja, na cooperação do homem com Deus, crê na salvação condicional. Não vou entrar nesse mérito. É uma questão soteriológica. Mas o arminiano clássico, me escutem, por favor, ele é aspersionista, ou seja, não crê no batismo por imersão, crê no batismo por aspersão. E quando a CPAD lançou aquelas 3 obras de Armínio, talvez o editor, querendo ajustar, lá onde se fala sobre o batismo, no original, em inglês, e no original latino, Armínio usa sprinkling, que significa aspergir. E o tradutor traduziu por submergir, quando a tradução deveria ser aspergir, porque o arminiano crê que o batismo é por aspersão. Segundo ponto, o arminiano crê que, tal qual os reformados, porque eles são reformados na sua raiz, crê no aliancismo, enquanto a Assembleia de Deus crê no dispensacionalismo. O arminiano crê no cessacionismo. Para os arminianos, os dons cessaram. Então, estou dando aqui 3 ou 4 pontos para provar que você não é arminiano. A Assembleia de Deus não é arminiana. A Assembleia de Deus adota a soteriologia arminiana, mas ela não é arminiana. E nessa ênfase que se dá a essa questão, nós estamos perdendo uma outra ênfase que precisa ser resgatada, que é a nossa identidade pentecostal. Essa sim, essa é a nossa identidade. A identidade assembleiana é a identidade pentecostal. Agora, quando se fica nessa discussão de arminianismo e de calvinismo, eu estou mostrando aqui, provando por A mais B, que a Assembleia de Deus é apenas adepta da soteriologia arminiana. Ela não é aspersionista, ela não é cessacionista, ela não é aliancista, e tem mais outro ponto que me foge aqui da memória, que a Assembleia de Deus não é. Então, se um crente que adota a soteriologia reformada não pode ser pentecostal,
também um arminiano, em tese, não poderia ser, porque os mesmos problemas que há na fé reformada, há no arminianismo. E aí, deixe-me acrescentar um pouco mais. Você encontra, digamos, reformados históricos, e você encontra na própria história da Igreja Reformada, se você leu, por exemplo, aquele livro sobre os céus da Escócia, que é um livro sobre as manifestações de Deus na Escócia, você vai encontrar reformados que são, na linguagem deles, são continuistas, ou seja, eles creem na contemporaneidade dos dons espirituais e não veem incompatibilidade alguma. Eu poderia citar aqui Wayne Grudem, poderia citar aqui Martin Lloyd Jones, poderia citar aqui D.A. Carson, pelo menos 3 nomes que são nomes, digamos, tops, né, conhecidos, que são continuistas, creem na contemporaneidade dos dons e poderia até citar Spurgeon. Spurgeon, certa vez, estava pregando e, no meio da pregação, ele é usado numa mensagem profética para alguém que estava no auditório. Isso naquela época. E Spurgeon digamos, um expoente da fé reformada e, inclusive, com uma de suas obras lançada pela Sapiedir, que é a obra Tesouros de Davi, que é um tratado sobre os Salmos. Então, eu não vejo problema algum, não é? E eu não vivo por aí pregando Armínio, eu não vivo pregando Calvino, eu não vivo pregando Lloyd Jones, eu não vivo pregando esses teólogos e que são seres humanos imperfeitos, tanto quanto eu. Eu, quando sou convidado, eu prego a Bíblia. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.